Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá e digita jo.vidal. Provavelmente você já vai me achar como Josi Vidal Redesenhe Sua Vida. Bom, o episódio de hoje nós vamos falar sobre, às vezes, o maior ato de coragem não é começar, e sim deixar para trás tudo aquilo que você conhece. Já pensou sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre a coragem de vender tudo e mudar de país, que foi exatamente o que eu fiz. Se alguém tivesse me contado anos atrás que eu venderia as minhas coisas, que eu deixaria minha família, meus pais, meu país e atravessaria o mundo para recomeçar do outro lado do planeta, eu provavelmente teria rido, mas teria achado interessante. Afinal, eu sou de Sagitário e Sagitário tem essa asinha nos pés. Então, eu acharia interessante. Não porque eu sou uma pessoa corajosa, mas porque eu sou até uma pessoa bem mediana, bem comum. Então eu tenho os medos comuns, as inseguranças comuns que todo mundo tem. E às vezes tem sonhos que parecem ser grandes demais. E tem uma coisa que eu aprendi sobre sonhos. Os sonhos, eles começam como um sussurro, como uma ideia, como uma curiosidade, como um pensamento que aparece e vai embora. E de vez em quando ele volta, e depois ele volta de novo, e volta mais uma vez. Até que você percebe que aquilo não foi embora, porque talvez não seja apenas uma ideia. Talvez aquilo seja um chamado. Já aconteceu com você? E a Austrália começou assim. A Austrália começou como uma possibilidade distante. Primeiro porque eu nem tinha pensado em Austrália, eu tinha pensado em Canadá. A Austrália, não sei se talvez hoje no Brasil esteja mais comum falar da Austrália, mas a Austrália é aquele lugar no mundo que a gente nem sabe se existe, né, direito. Então, assim, nunca tinha ouvido muito falar da Austrália, era um negócio bem longe, um negócio, nós estamos falando de 2016, né, gente, 2013, quando começou ali uma vontade de sair do país. Muito distante a Austrália, né, até em termos de conteúdo, né, enfim, vocês me entenderam. Então, quando a Austrália surgiu, ela começou com uma possibilidade distante, até porque a Austrália é distante. E me parecia quase impossível, né? Uma coisa talvez que ia acontecer na vida dos outros, mas não na minha. Eu tinha uma vida construída, eu tinha família, eu tinha rotina, eu tinha segurança. Eu tinha uma história inteira acontecendo no Brasil. E é curioso quando as pessoas olham para alguém que muda de país, elas costumam enxergar apenas a aventura, mas ninguém vê o luto, porque existe um luto enorme em recomeçar. Você não deixa apenas um lugar. Você deixa as versões de você. Você deixa referência. Você deixa hábitos, você deixa pessoas, você deixa a sensação de pertencimento. E principalmente, você deixa a segurança de saber como as coisas funcionam. E eu me lembro de pensar várias vezes
E se der errado? E se eu me arrepender? E se a gente não conseguir? Mas teve um dia que uma pergunta falou mais alto, que é uma pergunta que mudou tudo. E se der certo? Porque durante muito tempo eu só olhava o risco de ir. Mas aí eu comecei a perceber o risco de ficar. O risco de olhar para trás daqui 20 anos e me perguntar: e se eu não tivesse tentado? E essa é a pergunta que talvez mais assuste em qualquer mudança. E eu não estou falando de mudança física só, tá? Então a gente começou a construir esse sonho devagar, passo a passo. Nós vendemos as coisas, nós organizamos os documentos, nós fizemos contas, nós tomamos decisões difíceis, nós esperamos mais um pouco e depois esperamos de novo, porque os sonhos raramente acontecem na velocidade que nós gostaríamos. Esse sonho de mudar para a Austrália demorou 5 anos. Houve momentos de medo, muitos. Houve momentos em que seria mais fácil, parecia mais fácil desistir. Momentos em que eu perguntava, será que eu estava sendo irresponsável? Mas existe algo poderoso quando você decide honrar o seu sonho. Você começa a encontrar uma força que você não sabia que existia. Até que chegou o dia. Chegou o dia do embarque. Chegou o dia de deixar tudo para trás que era familiar. Chegou o dia de atravessar o oceano. E olha que é o oceano, hein, gente? 32 horas de viagem para chegar aqui na Austrália. E começar uma vida completamente desconhecida. E eu vou ser sincera, não parecia coragem, parecia medo, muito medo. Mas hoje eu entendo uma coisa importante. Coragem não é ausência de medo. Coragem é caminhar mesmo com medo. Eu costumo dizer que eu coloco o medo na bolsa e vou. Eu sou uma pessoa que eu pareço ser muito corajosa, mas ao contrário, eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de dentista, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de exame de sangue, eu tenho medo de voar de avião. Só que esses medos não me impedem, né? Então, não me impedem, meus medos não me impediram de ter 2 cesáreas, de ter feito plástica, de ter viajado o mundo quando eu tive a oportunidade. E não seria agora que o medo ia me impedir de viver o meu sonho. Mas o medo veio junto, veio na bolsa. Porque se eu tivesse esperado me sentir pronta, talvez eu nunca tivesse ido. Se eu esperasse não sentir medo, talvez eu nunca tivesse ido. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que nenhuma mudança importante na minha vida aconteceu quando eu me sentia pronta. O luto não pediu permissão, a maternidade não pediu permissão, a demissão não pediu permissão, a Austrália também não. E a vida simplesmente me convidou a crescer. E eu aceitei o convite. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que recomeçar não era apenas mudar de país, era mudar por dentro, era aprender a ser iniciante novamente. Eu acho que nós brasileiros, a gente tem um medo enorme de começar de novo, de desapegar daquilo que a gente lutou tanto para conseguir. Eu aprendi a ser iniciante novamente. Eu aprendi a pedir ajuda. Eu aprendi a não saber. Eu aprendi a reconstruir a minha identidade.
Vou falar um negócio para vocês. A minha identidade em inglês é diferente da minha identidade em português. E acho que sempre vai ser. A minha versão em português vai ser sempre mais alegre, mais falante, mais original, mais eu. A minha identidade em inglês vai ser sempre mais limitada pelas palavras, vai ser sempre mais séria, vai ser sempre mais, talvez mais compacta. E tá tudo bem. E talvez essa tenha sido a minha maior transformação. A Austrália não mudou apenas meu endereço, mas ela mudou minha versão de mundo. Ela mudou a minha confiança, minha autoconfiança. E ela mudou a minha relação com os sonhos. Hoje eu sei que eu percorri a maior distância entre o Brasil e a Austrália. Mas a maior distância ainda foi entre a mulher que eu era, a mulher que tinha medo de tentar e a mulher que decidiu acreditar. Talvez exista alguma Austrália na sua vida, não necessariamente um país, mas um sonho, uma mudança, uma decisão, um chamado que você continua adiando. E talvez a pergunta não seja, e se der errado? Talvez a pergunta seja, e se essa for a decisão que muda toda a sua vida? Porque olhando para trás, eu percebo que a Austrália nunca foi apenas sobre mudar de país, mas ela foi sobre eu me tornar a mulher que eu precisava ser para viver os meus sonhos. Espero que essa mensagem tenha feito sentido aí para você. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio.